Oi gente, tudo bem? Hoje mais cedo minha prima me perguntou o que é um bartender, já que, segundo ela, eu sou da área e talvez eu entenda. Bom, tem um cachorro, filha da puta, latindo aqui. Arrombadinho. Desculpa os palavrões. Bom, oi gente, de novo, mais uma vez. Vamos tentar. Oi gente, tudo bem? Hoje mais cedo minha prima me perguntou o que era um bartender e eu resolvi fazer um vídeo pra explicar. Porque eu sou bartender há mais ou menos uns 10 anos e eu comecei já no meio do mar. A minha primeira experiência como bartender de verdade foi a bordo e eu tinha 18 anos. Eu era uma criança, não tinha noção nenhuma de atendimento ao cliente. E eu entrei meio que porque eu tinha feito um curso de bar, gostei daquilo, fiz um freelancer pra pegar a experiência, um só, e fui. Bom, naquela época eu tinha mais cara de pau do que eu tenho hoje, mas eu não tinha o inglês que eu tenho hoje. Então assim, eu passei por maus bocados a bordo. Foi uma primeira experiência bem complicada. Eu não entrei como bartender, eu entrei como bar utility, na época barboy. Na Costa Crociere eu tava no Costa Favolosa. Assim, como barboy naquela época a gente tinha muita função acumulada, sabe? Era uma época que ainda podia fazer isso, não tinha o rest time, maritime law e tipo, não tinha nada que protegesse o seu descanso ou a sua sanidade mental. Então, os capos da época, os chefes, eles faziam com que a gente trabalhasse muito e a gente ganhava relativamente bem. Porque assim, os bar utilities da época faziam muita coisa e realmente eles tiravam porcentagens em cima de praticamente tudo. Então eu cheguei a tirar 3 mil, assim, brincando, num mês. 3 mil dólares. Na época não era tanto, mas já é dinheiro pra caramba pra um carinha de 18 anos, né? Então assim, você acaba tomando gosto por aquilo. Não só pelo dinheiro, mas também pela a gama de opções que aquilo te dá, sabe? Uma vez que você está trabalhando a bordo, você acaba tendo experiências que não são normais para se ter na vida do cotidiano em terra, sabe? Você aprende línguas novas, você aprende costumes novos, você aprende funções novas e habilidades que você não sabia que tinha, você descobre. Eu mesmo descobri muitas habilidades. Eu descobri que eu carrego muito peso. Descobri também que eu sou muito ágil. E descobri que eu tenho uma paciência que, olha, é de dar orgulho pro Buda, cara, de verdade. Eu, assim, engoli muito sapo mesmo, mas porque eu queria aprender aquilo ali. Eu entrei mal sabendo falar, Hi, my name is Lewis. Eu pensava pra falar meu nome, porque eu não conseguia fazer a frase, sabe? Não conseguia me sentir confortável e tranquilo na hora de dialogar. E recebendo ordens o tempo todo de pessoas com sotaques diferentes, você acaba praticando, você acaba meio que pegando isso. Mas o essencial foi, aquela primeira experiência me fez entrar no bar e ver como funciona por trás do balcão. Como que funciona a parte do atendimento ao cliente, a parte da preparação dos insumos, a parte do conhecimento dos rótulos e das garrafas, porque uma das coisas que você aprende muito a bordo é isso, a história das bebidas, a lore por trás de tudo, porque tem um mito por trás de cada uma das garrafas, tem uma história bacana, tem uma lenda, tem meio que uma curiosidade ou uma fantasia, porque faz parte da história do bar. A profissão de bartender, ou barman em si, ela é uma das mais antigas que existem. Tem uma mais antiga que eu acho que os rapazes devem conhecer, mas não veio ao caso. No caso, o bartender em si, ele é o profissional que sabe tudo ou quase tudo relacionado ao que ele tem à disposição para trabalhar. Ele é o cara que vai saber preparar o drink e o porquê ele está preparando aquele drink. Se ele vai saber preparar um coquetel ou o porquê que ele está preparando aquele coquetel daquela forma. Porque assim, tem muita gente que confunde drink com coquetel e coquetel com bebida pré-misturada.
tem muito disso hoje, porque tem muita gente que fala que coquetel é uma mistura de tudo e drink é misturar um soft ou alguma coisa assim com algum destilado. Mas cara, essa confusão tá bem esquisita. Eu vou tentar explicar de uma maneira simples para vocês. Coquetel, ele segue um padrão, ele segue um rito. Ele tem uma dose de um destilado ou mais, 2, 3, dependendo do drink. Ele tem açúcar ou um adoçante, ele tem suco, ele tem gelo e ele tem um licor ou alguma bebida licorosa. Então ele tem algumas etapas a serem seguidas. Praticamente todos os coquetéis que você ver na rua ou no mercado ou onde quer que seja, ele tem esses elementos presentes. Se ele não tem um licor, ele tem uma infusão. Se ele não tem açúcar, ele tem alguma coisa para adoçar ou salgar, no caso do Bloody Mary ou alguns outros. Michelada também. Mas assim, o coquetel em si, ele é uma bebida preparada e é preparada com um rito. O drink, ele é algum destilado com algum suco ou refrigerante ou alguma coisa assim. É uma bebida rápida. Então, drink é aquela bebida que você pega uma coisa, mistura com outra e tá aí. É aquele que o freelancer geralmente faz. Tem um mito também sobre a diferença entre o bartender, o barman e o freelancer ou freestyle. Hoje em dia tem essa classificação, porque tem que dividir. O barman clássico é o cara que entende de tudo. É o bartender que eu citei agora. É o cara que tem toda a lore por trás daquilo que ele faz. O cara que ama a profissão e busca sempre melhorar naquela profissão. O freelancer ou freestyle é o cara que trabalha para complementar a renda. Então ele sabe uma coisa ou outra, ele tem um certo conhecimento, mas ele tá ali para complementar a renda. Então ele não é obrigado necessariamente a saber da história da garrafa, ou saber da história do drink, ou qualquer coisa do tipo. Ele sabe preparar aquilo ali porque é uma receita. Então ele tá ali para ganhar dinheiro. Então é isso. Ele pode saber malabarismo, pode saber mágica, pode saber muita coisa. Mas no final das contas, ele não tá ali porque ele ama a profissão. Ele tá ali porque ele ama o dinheiro. Nem todo mundo é assim, claro. Existem profissionais que são bartenders clássicos trabalhando como freestyle. Ou trabalhando como freelancers. Mas são casos à parte. São profissionais que acharam dessa forma uma forma melhor para se ganhar dinheiro. Porque dá para fazer mais dinheiro trabalhando como freestyle, uma vez que você tem muito contato, tem um networking bom. Então você acaba tendo mais trabalho, você trabalha muito mais, claro, mas você acaba tendo, por consequência, mais dinheiro também. Tem gente que acaba opinando por ficar ali só olhando o cara trabalhar para aprender e esquece de fazer o seu, sabe? Então, assim, esses geralmente são os pezinhos, são os A's. Tem um preconceito muito grande, muito forte com esses bartenders de evento que são os AA. São os modelinhos de bar, que geralmente é algum estudante de publicidade ou estudante de alguma coisa que precisa complementar a renda e tem um perfil bonitinho. É o cara que é bem feitinho, que tá malhando bastante, que faz aquela coisa de eu sou pimposo, sempre bem trabalhadinho. Esse cara, ele tá ali, mas é passageiro. Ele não tá ali por profissão, ele não tá ali por carreira, ele tá ali porque ele quer complementar a renda dele. Então ele se encaixa no freestyle e fica aquela coisa. Eu tenho um certo preconceito com isso porque metade dos meus amigos são assim. Gente, nada contra, tá? Mas é aquela coisa. Eu sou um barman clássico. Eu procuro pelo menos ser. Eu me esforço pra aprender a lore de cada uma das bebidas que eu trabalho. Eu me esforço pra aprender o porquê que eu tô fazendo aquilo. Se eu vou misturar um gin com um tipo específico de tônica, ou se eu vou usar um tipo de limão para fazer uma infusão, ou um drink, ou alguma coisa assim, eu procuro saber o porquê. Eu procuro entender o processo químico que está acontecendo ali. Eu não sou um mixologista. Hoje tem muito disso, essa modinha de o cara aprender uma coisa ou outra de mixologia, já se diz mixologista. Cara, o mixologista, ele é quase um químico. Na verdade, tem gente que diz que estuda até mais do que um químico, porque a estrutura molecular, a estrutura atômica das bebidas é um pouco complexa demais para você misturar A mais B e dar C. Não é essa coisa de você aprender 3 truques, você já é. Você pode manjar muito, mas você tá longe de ser o que o cara que realmente é. Então, assim, o bartender, resumindo, que eu já falei pra caramba, o bartender, ele é o profissional que entende do bar, que entende das pessoas e sabe trabalhar com o fluxo. Ele sabe
interpretar o cliente dele e saber o que servir. Ele sabe interpretar o tempo e saber o que servir. Ele é o profissional que vai entender de cada uma das garrafas, ele vai saber o que elas fazem com a pessoa, se elas são mais fortes, se elas são mais fracas, se elas são feitas de um determinado elemento, se elas têm propriedades que são aperitivos, que são um pouco mais diuréticas, que são um pouquinho mais refrescantes, ou que aquecem, ou que são medicinais ou não. Ele é o profissional completo, é o cara que vai saber preparar as frutas de decoração, os garnishes, ele vai saber fazer toda a montagem do bar, a preparação dos insumos. Ele é o cara que está no bar pelo bar, não pelo dinheiro. Claro que, consequentemente, ele ganha muito dinheiro, porque quando você é um profissional bom, você é valorizado. Então, assim, o barman clássico é o carinha que tá sempre vestidinho, bonitinho, de social, às vezes ele tá até com daqueles suspensórios, chapeuzinho, o cara que manja de todas as bebidas, faz drink muito bem trabalhado. Geralmente ele atende um público de 10, 20 pessoas num hotel, num pub ou em algum restaurantezinho assim. Mas ele dá muito valor e venceu muitas competições e é isso. Ele é um cara completo também, mas ele é mais clássico. Então ele não trabalha tão rápido, não trabalha tão ali no papum, sabe? Já o bartender mesmo, o bartender ele é do papum. Ele é o cara da festa, o cara que vai atender em qualquer lugar. Você coloca ele num pub, ele vai se dar muito bem. Você coloca ele numa balada, ele vai se dar tão bem quanto. Você coloca ele num boteco, ele também vai se dar bem. Porque ele entende o público, ele entende a bebida, ele sabe o que fazer. Então assim, você não vai ver um bartender de verdade com cara fechada pro cliente. Porque uma das obrigações dele é fazer o cliente se sentir bem. Tá nos 10 mandamentos do bartender. O bartender ele não embriaga, ele deixa as pessoas felizes. Tem uma palavra aí que eu esqueci, mas bom. O bartender, ele é o cara que tá ali pra fazer você se sentir bem com o ambiente, com a bebida, com tudo. Talvez ele possa até te ajudar com algum problema pessoal, por experiência, ou porque ele já viu ou já conversou com alguém que tinha aquilo. Geralmente os bartenders são muito prestativos nessa questão. Então assim, um bartender que é bartender mesmo, ele tá sempre disposto a ajudar, seja no que for. Então ele é cheio de energia, geralmente pessoas entre ali os seus 22 e os seus 35 anos, 36 anos, porque demanda uma energia muito forte. Conheci muitos barmans clássicos que tinham 30, 40 anos de experiência e assim, os caras eles eram tiozinhos, mas eles tinham mais energia do que eu. E assim, o Budi Santosa é um dos caras que eu particularmente considero um dos maiores monstros que eu já conheci. Porque assim, o cara ele tinha já na casa dos 65 anos na época, era um indonésio, ele era um dos chefes de bar lá no navio, no Fabulosa. Cara, ele já tinha naquela época 30 anos de navio. De navio! Então assim, todo mundo respeitava o cara, era uma coisa que pra mim era tipo, um dia eu chego lá. Não de navio, porque hoje eu tenho um filho e não consigo me afastar dele, assim, eu sou muito apegado a ele. Minha mulher também, ela, apesar de eu ter passado alguns anos a bordo, ela ter me esperado, mas meu filho hoje é meio que o que me guia ali. Então tá sempre à frente. O nome do canal é Sirius Ahead, porque Sirius é o nome dele. Então Sirius sempre à frente. Mas a ideia principal é ter como profissão e carreira o respeito que esse cara teve, sabe? A minha carreira é ser respeitado, não ser um bartender. Eu acho que é isso que todo mundo que tenta ser profissional de alguma área quer. Eu espero que daqui a um tempo eu possa olhar pra trás e falar, cara, eu fiz tudo isso. Que assim, nem todo mundo tem essa oportunidade. Porque às vezes a pessoa gosta de fazer alguma coisa, mas ela tá trabalhando em outra coisa porque ela precisa do dinheiro e não consegue se desenvolver na profissão. Eu dei a sorte de achar uma profissão que eu gosto de fazer, me dou muito bem e consigo ganhar dinheiro com ela. Então, meio que eu me encaixei certinho no meu quadrado ali, sabe? E eu espero que vocês tenham entendido o que é a profissão, o que é ser bartender e esse apreço que a gente tem pela profissão. Mas você conheceu um desses modelinho AA que trabalha em uma balada ou outra, uma vez ou outra na semana e se diz barman clássico? Pergunta pra eles como que é feito o gin. Só pra deixar ele irritado. E dá uma pesquisada aí, eu vou depois colocar um vídeo de como é que é feito o gin, só pra você tirar uma com a cara dele. Porque é um esporte meu fazer com que esses caras engulam um pouco o orgulho e se sintam
mais humanos, sabe? Porque eles tentam fazer com que os demais não se sintam tão humanos assim. Eles falam, eu sou mais bonito que você, sou melhor que você automaticamente. São os criados com leite com pera. Mas, bom, barman de verdade é o cara completo. É o cara que monta e desmonta o bar sem perguntar nada, porque ele sabe o que fazer passo a passo. E dá uma olhadinha aí como é que se monta um bar bem rapidinho.